Boa noite, povo de Deus. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em cada coração, amém? É uma alegria muito grande nós estarmos aqui nesta noite para ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós, experimentar isso que nós já estamos experimentando desde o início do grupo de oração, desde o primeiro dia do seminário por cura e libertação. Livrai-nos do... Para quem não me conhece, eu chamo Marcos, eu sou casado com aquela mulher, a mulher mais linda, maravilhosa, sensacional da face da terra. Levanta a mão aí, amor. Glória a Deus. Temos 2 filhos, a Gabriela e o Bernardo, e servimos aqui no grupo de oração Caminhando com Maria já tem alguns anos, e estamos aprendendo ainda, junto com vocês, a sermos cada vez mais de Deus, amém? Nós acabamos de realizar esta oração, Pai Nosso. Um dia, um repórter chegou para um padre exorcista e falou: padre, faz uma oração poderosa para nós. E o padre começou: Pai Nosso, que estais no céu. Esta oração, ela é maravilhosa, e é a oração que o próprio Senhor nos ensinou, amém? Mas às vezes a gente reza ela de qualquer jeito, não presta atenção naquilo que nós estamos rezando, nas palavras que nós estamos pronunciando. Por isso, no final ele vai dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quem quer ser livre do mal aqui, levanta a mão e diga eu. O tema proposto hoje para nós é livres de todos os males. Você quer ser livre de todos os males? Então pergunta para o seu irmão aí: tem algum mal que está te atormentando? Existem males na tua vida? E aí, meus irmãos, males é o plural de mal, é o mesmo que ruins, dores, doenças, mágoas. Mal é o contrário do bem, é aquilo que prejudica, aquilo que machuca. E os males também podem chegar até a nossa vida pela maldição. E maldição é um ato ou efeito de amaldiçoar. São palavras com que uma pessoa deseja que advenham males a outras pessoas, pragas. E aí a palavra de Deus vai nos dizer em Gálatas 3,13 que na cruz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos libertou de toda a maldição, fazendo-se maldição. E você bem sabe que a cruz era reservada para os piores tipos de pessoa. A cruz era sinal de maldição. E nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele se fez maldição para que eu e você pudéssemos ser libertos de toda a maldição, amém? Talvez você pode dizer assim: mas Marcos, se nosso Senhor Jesus Cristo na cruz já me libertou de toda a maldição, então maldição não pega, então o mal não pode chegar a mim. Pergunta para quem está ao seu lado: será mesmo, irmão? Porque olha só que interessante, em Romanos 10, Paulo vai dizer assim: todo aquele que confessar com os teus lábios, com as suas palavras, que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Só que no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 25, Jesus vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que ouve as palavras do Pai e as põe em... Então a maldição, ela não chega na minha vida se eu estiver na graça de Deus, se eu estiver unido a Jesus, fechando todas as brechas. E aí eu gostaria que você perguntasse então para quem está do seu lado: você que está em casa, tem brechas abertas na sua vida? Porque se tiver brechas na nossa vida, nós precisamos fazer o quê? Fechar, amém? Em nome de Jesus nós precisamos fechar estas brechas. E aí eu quero que você pegue comigo a sua palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Quem trouxe a palavra de Deus? Deuteronômio, capítulo 11. Quem achou diz: achei, né? Amém? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Ministério da Comunicação é bonzinho demais, vai ajudar vocês colocando ali no telão, para você que não trouxe a Bíblia. Se você não trouxe, da próxima vez você traz. Se você não tem, você compre uma Bíblia urgente, amém? Porque é com a palavra de Deus que nós vamos fechar as brechas da nossa vida, para que o mal
não entre e faça bagunça. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Vede, proponho-vos hoje bênção ou maldição. Bênção se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Versículo 28. Maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguirdes deuses estranhos que não conheceis. Palavras do Senhor. Vamos aplaudir esta palavra, irmãos? Queridos, a palavra de Deus mostra para mim e para você dois caminhos. E o caminho para que os males não cheguem até mim, para que a maldição não chegue até mim, é o caminho da bênção. Só que eu não posso escolher por você. Você faz a sua escolha e eu faço a minha. Eu não sei você, mas eu quero escolher o caminho da bênção. E você? Porque nós estamos, irmãos, debaixo de uma lei. É a lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. Se você planta maldição, você colhe maldição. Se você planta bênção, você colhe bênção. Se você planta vida, você colhe vida. Se você planta morte, você colhe a morte. Se você planta misericórdia, você colhe. É tudo uma questão de escolha. Depende de mim e de você, aquilo que nós vamos escolher. E eu pergunto para você, maldição pega? Pergunta aí para o seu irmão. Tem gente que acha que pega, tem gente que acha que não pega. Pergunta para o seu irmão, maldição pega, meu irmão? Praga pega, meu irmão? Moisés Rocha, em uma das pregações dele, falando sobre macumba, perguntaram para ele: Moisés, macumba pega? E ele disse assim: para quem não reza, até carro na rua pega. Você está rezando? Meu irmão, maldição pega ou não pega? Vamos para a palavra de Deus, não precisa pegar. Se você quiser anotar, anota aí. Josué no capítulo 6, nós vamos ver que Josué ele chega até Jericó, a terra prometida. E ali eles dão a volta na cidade, as muralhas caem por terra e eles conquistam a cidade, amém? No último versículo, no versículo 26 de Josué, capítulo 6, Josué, ele vai fazer um pronunciamento, ele diz assim: seja maldito aquele que tentar reconstruir as muralhas dessa cidade. Será pelo preço do seu primogênito que ele levantará as muralhas, e será pelo seu último filho, o filho mais velho, que lhes porás a porta. Foi uma maldição, sim ou não? E aí quando você vai lá em 1 Reis, capítulo 16, no versículo 34, Hiel foi reconstruir Jericó, foi levantar as muralhas. E o que aconteceu? Morreu o seu primogênito e o seu filho mais velho. Então eu pergunto para você, maldição pega? Pega. Agora a pergunta mais importante é: pega em quem? Pergunta para quem está do seu lado aí, pega em quem, meu irmão? A maldição ela pega quem está no erro, amém? A maldição pega quem está na desobediência. Se eu e você estivermos na verdade, se nós estivermos debaixo da graça de Deus, a maldição não pode chegar até a nossa vida, porque nós estamos na graça de Deus. E que bonito é que a palavra de Deus nos ensina em Provérbios 26, 2: como um pássaro que foge, uma andorinha que voa, uma maldição injustificada permanece sem efeito. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que podem lançar a maldição na sua vida, podem fazer qualquer tipo de trabalho, não importa se é uma força humana ou espiritual, se você estiver debaixo da graça de Deus, nada pode te atingir, amém? Então diga para quem está ao seu lado, corre para Jesus agora, meu irmão. Diga para quem está do outro lado, não brinca mais não, meu filho. Meus irmãos, os males podem chegar na nossa vida então, por maldição, muitas vezes lançadas por nós mesmos, ou por outras pessoas, e muitas vezes por palavras, amém? As maldições podem nos atingir também, através dos males hereditários. Diga para quem está ao seu lado, males hereditários.
Você já viu falar da árvore genealógica? Dos teus antepassados? E aqui é uma questão também que tem pessoas que acreditam, outras pessoas não acreditam. A igreja não fala muito sobre o jugo hereditário, a hereditariedade, a árvore genealógica. Não é porque ela não aceita ou não acredita, é porque ainda não tem estudos, não tem teologia que fala sobre isso. Mas muitos santos já falaram, muitos padres exorcistas já na prática de atendimento de pessoas viram a eficácia desse tipo de oração quando se ora pela cura da árvore genealógica, pelos antepassados. E que interessante é porque eu e você, nós herdamos genes físicos dos nossos pais, dos nossos avós, bisavô, tataravô, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, a cor do nosso cabelo, a nossa pele, o nosso olho. Talvez lá na sua casa você já falou assim: olha, tem os olhos do vovô. Já aconteceu isso na sua casa, de você olhar e falar: ah, é o olho da avó, ó, é o nariz. A minha esposa que gosta, mulher que gosta, detalhista, né? Lá em casa ela vai falando: ó, essa parte aqui é do seu pai, essa parte aqui é da mãe. A gente herda os traços físicos. Mas, meus irmãos, se nós herdamos genes físicos, uma herança física dos nossos antepassados, nós também herdamos, muitas vezes, uma herança psicológica e espiritual. Então significa que nós herdamos dos nossos antepassados muitas coisas boas, mas também coisas ruins. Nós herdamos isso dos nossos antepassados, e a ciência ela já confirma que hoje muitas doenças são passadas por uma hereditariedade. Você vai no médico, ele fala para você: ó, alguém na sua família tem, porque isso é hereditário. Se os males físicos passam de geração em geração, os males espirituais também passam de geração em geração. Então significa que fatos acontecidos com os nossos pais, os nossos avós, bisavô, tataravô, como por exemplo ódio, vingança, roubo, injustiça, crueldade, depressão, padrões psicológicos, tendências à tristeza, suicídio, desejo de morte. Quantos jovens hoje cortando os pulsos, com desejo de morrer, os vícios, famílias inteiras que parece que a bebida corre nas veias. E aí você começa a analisar, você vai vendo que tudo aquilo que você está sofrendo é um caminho que a sua família vai fazendo, que lá na casa do vovô, da vovó, acontecia a mesma coisa. Nós precisamos orar então pela nossa árvore genealógica, e cada um de nós que estamos aqui, trazemos uma história, sim ou não? E nesta história pode ser que muitos dos nossos antepassados tiveram contato, por exemplo, com o ocultismo, espiritismo, umbanda, candomblé, magia negra, necromancia, pactos com espíritos, cultos satânicos, consagrações, porque não se engane, da mesma forma que você vem aqui na igreja e no altar do Senhor, você consagra a sua vida, a sua casa, a sua família, todos os teus entes queridos, lá também eles fazem essas consagrações. Então significa que nós herdamos um pecado que nós não temos culpa, mas nós trazemos uma ferida dos nossos antepassados. Nós não temos culpa do pecado cometido pelos nossos antepassados, mas nós precisamos entender que todo o pecado cometido, ele gera consequências, e as consequências dos pecados dos nossos pais, dos nossos avós, bisavô, tataravô, pode nos atingir. Nós não temos culpas, mas nós recebemos as consequências desse pecado, como por exemplo, o alcoolismo. Talvez na sua família, você já sofreu na sua casa, ou na sua família, nos seus parentes, por conta de alguém que bebia. Eu partilhava esses dias, esses tempos atrás, como lá em casa, eu, minha irmã, minha mãe, sofremos, mas muitas foram as dores, por conta do meu pai que vivia no alcoolismo, que vivia nos bares da vida, chegando de noite. Ele deve até estar escutando essa pregação: te amo, pai. Graças a Deus o Senhor curou, libertou, transformou, e hoje ele está intercedendo. É um homem de rosário, é um homem de oração. Mas o pecado gera consequências, e o meu pai pecou. Eu tinha culpa pelo pecado dele? Não, mas eu sofria as consequências.
Então já fica o alerta para você que está bebendo da número 1 até a 51, você que entorta o caneco, o seu pecado hoje vai gerar consequência nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos. Pensa bem, porque aquilo que nós fazemos hoje vai gerar uma consequência. E se você ama a sua casa, se você ama a sua família, eles têm que ser um motivo suficiente para você abandonar todos os vícios e mudar de vida, porque o chamado de Deus para mim e para você hoje é mudança de vida, metanoia, mudança de mentalidade, de comportamento, de atitude. É o que o Senhor deseja de mim e de você. Nós precisamos apresentar tudo isso para o Senhor. E ainda falando do pecado cometido pelos nossos pais, que pode nos atingir por conta desta consequência, Lamentações 5:7 vai dizer assim: nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós carregamos o seu castigo. É claro que aqui ele está falando de Adão e Eva, mas nós podemos aplicar também para os nossos pais. E aí Eclesiástico 41:8-10 vai dizer assim: os filhos dos pecadores tornam-se objeto de abominação, assim como aqueles que frequentam a casa dos ímpios. A herança dos filhos dos pecadores perecerá. O opróbrio, ou seja, a vergonha, prende-se à sua posteridade. Os filhos de um homem ímpio queixam-se de seu pai, porque é por sua culpa que estão envergonhados. Quem é pai, mãe, levanta a mão aqui, diga eu. Eu não sei vocês, mas eu não quero ser motivo de vergonha para a Gabriela e para o Bernardo, e muito menos para minha esposa, amém? Então diga para quem está do seu lado, você também não vai ser motivo de vergonha. A partir de hoje é mudança de vida, meu irmão, metanoia, mudança de mentalidade. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender hoje é: o pecado deixa consequências desastrosas, e a igreja nos ensina que eu e você recebemos por herança um pecado. Qual é esse pecado? Pecado original, recebemos por hereditariedade. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 388 até o 403, vai falar da teologia da transmissão do pecado original. E no número 446 vai falar da relação da comunhão que nós temos com os santos. E aí eu quero que você pegue a sua palavra, se você não fechou, no capítulo 5 de Deuteronômio. Capítulo 5 de Deuteronômio. Quem achou diz amém. Pergunta para quem está do seu lado: a casa começou a cair para o seu lado ou ainda não? Deuteronômio capítulo 5, versículo 9: não te prostrarás diante delas para render-lhes culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. A iniquidade pode atingir até a 3ª e a 4ª geração daqueles que odeiam o Senhor, que abandonam o Senhor, que estão mergulhados no pecado. Versículo 10: mas uso de misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se a iniquidade atinge até a 3ª e 4ª geração, a misericórdia atinge até a 1000ª geração, amém? Por isso eu e você não precisamos temer, mas nós precisamos nos lançar na misericórdia de Deus, porque se assim o fizermos, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus vai atingir até a nossa 1000ª geração, amém? Então, meus irmãos, a graça de Deus é muito maior do que tudo aquilo que pode nos atingir. Será que existe um pecado grave nos teus antepassados? Será que existe? Pergunta aí para o seu irmão: será que existe na tua família, nos teus antepassados, alguém que cometeu pecado grave? E o Espírito Santo já vai começar a revelar para você, lembrar você dos pecados graves dos teus antepassados.
Mas Marcos, será que um pecado grave lá do meu avô, do meu bisavô, pode me atingir hoje? Pode. Mas a graça de Deus é muito maior, amém? Em nome de Jesus, a graça de Deus é muito maior. Então significa que até aqui eu revelei para você um problema. E qual que é a solução? Quem é a solução? Jesus, Ele é a solução. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo pode nos libertar de todos os males, sejam eles do passado, do presente e até do futuro, porque Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E que linda é a nossa igreja católica, apostólica, romana. Vamos dar uma grande salva de palmas para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o catecismo, eu quero pegar aqui o catecismo da igreja católica vai dizer assim: ao pedirmos para sermos libertados do maligno, e aqui o catecismo está falando a respeito, lá na quarta parte do catecismo da igreja católica, quando vai falar do Pai Nosso, e naquela parte final, livrai-nos do mal. E ele vai dizer, o catecismo, a igreja dizendo para mim e para você: ao pedirmos para sermos libertados do maligno, pedimos igualmente para sermos livres de todos os males, escuta, presentes, passados e futuros, dos quais ele é o autor e instigador. Ele quem? Satanás. Se tem um autor de todo mal, ele se chama Satanás. Ele é o autor de todo mal. E eu dizia para vocês a importância do Pai Nosso, rezado com fé, meditado, porque existem dois tipos de mal. Mas Marcos, só dois tipos. O mal com M maiúsculo, que é o diabo, que é Satanás, e o mal com M minúsculo, que são os males que nos atingem, as doenças, a indiferença, a pobreza, as brigas, as dificuldades que surgem na nossa vida. E a igreja é rica. Se você vem segunda-feira aqui, mas não vem na Santa Missa no domingo, pode parar tudo, tem que vir para a Santa Missa. É a oração mais bela, é o sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não conseguimos compreender, mistério de amor. E na Santa Missa, quando nós terminamos o Pai Nosso, que nós rezamos assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do M maiúsculo. E aí nós silenciamos, e aí o padre vai rezar: livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-nos ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Nós rezamos em toda a Santa Missa: livrai-nos de todos os males. E eu preciso dizer para você uma coisa: cuidado, porque nem tudo também é hereditariedade, amém? Não vai chegar na sua casa agora colocando a culpa no seu passado, dizendo que o que você está vivendo é culpa do seu pai, é culpa do seu avô, do seu bisavô. Não, nem tudo é culpa da hereditariedade. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. No Evangelho de São João, capítulo 9, quando vai falar de Jesus e o cego de nascença, chegam para Jesus e perguntam: ele nasceu cego, quem pecou? Ele ou os pais dele? E aí Jesus diz: nem ele e nem os pais dele, mas tudo isso é para que se manifeste nele a glória de Deus, amém? Nem tudo é hereditariedade. A responsabilidade do pecado é individual. Eu e você não vamos pagar pelos erros de ninguém, amém? Você não está nessa vida aqui pagando o erro de outras pessoas, e nem de vidas passadas, porque a palavra de Deus nos garante que nós nascemos e morremos apenas uma vez, e em seguida vem o juízo, amém? Diga para quem está do seu lado: você morre uma vez só, fiotão. Ezequiel 18:20 vai dizer:
é o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas faltas do filho. A responsabilidade do pecado é minha, é individual. Eu pago o preço do meu pecado, amém? E quais são as atitudes que nós devemos fazer então? Para romper com todo o mal, com todos os males. Primeiro, diga comigo, romper com o pecado. O pecado nos priva da graça de Deus, amém? Pecados veniais adoecem a nossa alma, e os pecados mortais matam a nossa alma diante de Deus. Isaías 59, 1, 2 vai dizer assim: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiadamente surdo para ouvir. São os vossos pecados que criaram entre vós e Deus uma barreira. E aí ele continua dizendo: são as vossas faltas o motivo pelas quais a face se oculta para não vos ouvir. Nós precisamos parar do quê? Pecar. Então significa luta, significa radicalidade, não com o irmão, a radicalidade comigo mesmo, amém? Primeiro passo, romper com o pecado. Segundo, romper com o ocultismo. Diga comigo, romper com o ocultismo. Eu já dei alguns exemplos: espiritismo, umbanda, candomblé, magia negra, macumba, todas essas que não têm Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Se você já teve participação, se você sabe que na sua casa, sua mamãe, seu vovô, vovó, levou seus pertences para consagrar, você precisa primeiro, diga comigo, renunciar. Segundo, buscar a confissão. Terceiro, desfazer dos objetos. Se você tem alguma coisa na sua casa consagrado nesse lugar, dá fim, meu irmão. Dá fim, minha irmã. Deuteronômio vai dizer isso para mim e para você. Você está com a Bíblia aberta aí? Pega aí, Deuteronômio 18, 9. Vamos no 10. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação, nem à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a estas práticas, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti estas nações. Versículo 13: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Deus tem um ciúme de você, Ele não quer partilhar você com ninguém, Ele quer que você seja somente dEle. E esta pregação eu estou falando tudo isso para os católicos, amém? Eu não estou falando de outras pessoas que fazem isso, querem continuar fazendo, pode fazer. Eu estou falando para católicos, para nós católicos. Nós não podemos ter comunhão com estas coisas. Então significa que quando você acordar de manhã, não vai pegar o horóscopo não, para ver qual é a cor do seu dia. A única cor do seu dia só se for o manto azul de Nossa Senhora, amém? Você tem que começar o seu dia lendo a palavra de Deus, porque é Ele que vai dirigir os teus passos, guiar você pelo caminho. Diga para quem está do seu lado: acorda para a vida, meu irmão. Terceiro, diga comigo, perdão e reconciliação. Tem pessoas na família que ficam anos sem conversar, esperam um morrer para poder fazer as pazes, e estas brigas vão passando de geração em geração. Mas às vezes você nem conhece a pessoa, já tem raiva dela, porque o papai falou, porque a mamãe falou. E aí São Tiago vai dizer que aquele que odeia o seu irmão é assassino, pecado. Precisamos nos reconciliar. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisa dar perdão, dê perdão. Talvez você precisa pedir perdão para a pessoa que está do seu lado aí. Então já olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: perdoa eu aí, em nome de Jesus, perdoa eu, e eu te perdoo. Marido, esposa, está do lado aí, já pede perdão, libera perdão. Só um minutinho, nós estamos acabando, eu preciso falar tudo. Pode falar? 4.
tomar cuidado com a língua. Vixe Maria, nós precisamos mudar o nosso modo de falar. Fala para quem está do seu lado, você fala demais. É por isso que Deus deu para você 2 ouvidos e 1 boca, para você falar menos e escutar mais. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. A maldição muitas vezes chega até nós pelas nossas palavras. Nós só amaldiçoamos. Palavras que tem que sair do seu vocabulário. Nada dá certo na minha vida. Eu não tenho tempo para nada. O meu dinheiro não dá para nada. Mal cai na conta, já vai embora. Esse meu marido é um traste, é um biscateiro, não muda de vida, só vai piorar. Não, esse meu marido, ele não está muito bom, ele está fraco, mas em nome de Jesus ele vai melhorar. Ele vai se converter, vai vir para Deus. A palavra tem poder. Você pode usar para amaldiçoar, ou você pode usar para abençoar, para profetizar coisas boas. Troque palavras de maldição por palavras de bênção. Pare de reclamar da vida. Você está reclamando demais. Você gosta? Quem aqui gosta de louvar o capeta? Levanta a mão. Graças a Deus, ninguém levantou a mão, né? Quem gosta de levantar o diabo aqui? Levanta a mão. Você louva o diabo e nem sabe. Todas as vezes que você reclama, que você fica murmurando, Padre Léo dizia que a murmuração é o louvor ao diabo. Está amarrado em nome de Jesus, amém? Diga para quem está do seu lado, a partir de hoje, só bênção sai da minha boca. Você está doido? Parar de reclamar, fazer uma penitência, orar o rosário, rozar o terço. 5º, oração pela árvore genealógica, amém? Nós vamos orar aqui, fazer a oração pela árvore genealógica, para que Deus possa curar a nossa árvore genealógica. Depois eu vou indicar um livro para vocês comprarem e fazerem a oração. Nós vamos fazer com Jesus a oração. 6º, oferecer missa pelos antepassados. Repete. A igreja é linda, a igreja é bela. Olha só, Santa Teresa d'Ávila, Santa Perpétua e São Tomás de Aquino, eles vão falar dos benefícios para nós vivos, quando a Eucaristia e outras orações são oferecidas pelos mortos na Santa Missa. Benefícios para os vivos quando nós oferecemos missa para os nossos antepassados. Principalmente você que já sabe que o Espírito Santo colocou para você um pecado grave do seu antepassado. Você vai mandar celebrar missa para ele. A intenção dos teus antepassados, da tua família, daquela pessoa que morreu. Padre Gabriel à morte, ele atendeu uma moça que passou pelos terapeutas, psicólogos, psiquiatra, e a moça, ela tinha 33 anos, nunca teve crise nenhuma, e de repente, do nada, ela começou a ter fobia de água. Se ela via os filhos brincando numa piscininha rasa, ela já entrava em desespero, com fobia. E aí, através do tratamento, não conseguiram, daí levaram para o padre. O padre falou, vamos levar para o exorcista. E aí eles orando por essa mulher que chama Molly, lá nos Estados Unidos. É um testemunho do padre Gabriel à morte. E aí eles descobriram que um tio dela, antepassado dela, estava na tragédia do Titanic e morreu afogado. Eles mandaram celebrar uma missa e ela foi totalmente libertada. Se na sua família tem pessoas que se suicidaram, talvez pessoas que fez barbaridades, coisas terríveis, mande celebrar uma missa. Reze pelos teus antepassados. Nós precisamos, a partir de hoje, ser protagonista da nossa vida, amém? Não importa o que fizeram até ontem, a partir de hoje, eu vou escrever uma história diferente. Eu vou escolher, como nós lemos em Deuteronômio 11, 26, eu vou escolher o caminho da bênção, amém? Diga para quem está do seu lado, escolha o caminho da bênção, meu irmão. Nós vamos receber nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos orar, pedir que o Senhor nos cure, nos liberte, nos transforme, sare toda a nossa árvore genealógica.
nos liberte de todo o mal, de todos os males. E quando nós cantarmos esta canção, canta de todo o coração, mas presta atenção no que você está cantando, para você verdadeiramente se comprometer. Quando você cantar assim: vou escolher, me decidir, pelo bem, pela vida, pelo Rei, pelo Senhor, diga isso de todo o coração, irmão, irmã. O maior bem que nós temos é nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo quer dizer o contrário, mas aqui está o nosso tesouro, a nossa pedra preciosa. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste e em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Escute esta canção. Se você souber, cante. Vou escolher, me decidir, canta, pelo bem, pela vida, pelo Rei, vou escolher, me decidir, pelo bem, pela vida, pelo Rei. Estou rompendo com o mal que há em mim. Estou rompendo com o mal que há em mim. Estou rompendo com o mal e escolhendo a cruz. Receba sobre mim o poder de Jesus. O poder de Jesus. Declare: livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Pela cruz. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Pelo sangue. Livrai-nos do mal. Em nome de Jesus, livrai-nos do mal, pela cruz, livrai-nos do mal, pelo sangue, livrai-nos do mal, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus maravilhoso, para Ele é muito mais forte, Ele é vivo, é Jesus que nos livra, nos liberta de todos os males. Glórias a Ti, Senhor. Eu quero convidar você, nesse momento, primeiramente eu quero chamar os intercessores, os ministros por cura e libertação, para vir até aqui no altar, estender as mãos, para que nós possamos fazer esta oração, pedindo mesmo que o Senhor nos liberte de todos os males. Se você não pode ficar ajoelhado, fique em pé, mas eu quero pedir para você, em nome de Jesus, não se distraia, não olhe para o lado, não se preocupe como nós estamos conduzindo, não se preocupe com o ministério, olhe exclusivamente para Jesus Cristo e faça essa oração junto comigo. Diga comigo: lava-me, Senhor Jesus, pois eu me coloco aos pés da Tua Santa Cruz e peço que o Teu sangue precioso, que jorra do Teu sacratíssimo coração e das Tuas santas chagas, possa me lavar nesta noite por inteiro. Lava-me, Jesus, na água viva que jorra do Teu coração. Peço nesta noite que me escondas em vossas santas chagas. Pai Celestial,
Deixe que a água purificadora, jorrada na cruz de Cristo, para a redenção do mundo, flua através das gerações, maternas e paternas, para que a minha linhagem familiar, seja purificada de Satanás, e de todo pecado. Venho diante de Ti, Pai, pedir perdão por mim mesmo, para os meus parentes, e para os meus ancestrais, por qualquer invocação maligna, que tenham feito a poderes que se opõem a Ti, e que não honram a Jesus Cristo, Teu Filho, no sagrado e poderoso nome de Jesus. Eu agora, Marcos, diga o seu nome. Reivindico todo e qualquer território que tenha sido entregue a Satanás, e o coloco sob o senhorio de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Santo Espírito. Revela-me, Pai, todas as pessoas a quem preciso perdoar, e todas as áreas de pecado que por mim não foram confessadas, e dai-me a verdadeira constrição de coração. Revela-me os aspectos da minha vida que não te agradam, as atitudes que permitiram ou poderiam permitir a entrada de Satanás na minha vida. Entrego-te hoje toda a falta de perdão, todos os meus pecados, e também te entrego todos os meios que Satanás usou para entrar na minha vida. Senhor Jesus, na autoridade do vosso nome, suplico a vós que amarre aos pés da vossa cruz todo espírito maligno do ar, da terra, da água e dos infernos, e das regiões dos mortos, assim como todos e quaisquer espíritos enviados do mundo satânico. Clamo o precioso sangue de Jesus Cristo sobre todas estas situações, e sobre